Boa tarde, senhores e senhoras. Vejo a presença aqui também de muitos jovens. Bom, pessoal, o intuito dessa audiência pública é justamente a gente poder, tecnicamente, porque nós parlamentares aprovamos recentemente uma lei de autoria do vereador Banha, e todo mundo quer entender um pouco mais dos impactos da lei. Prefeita, arruma uma cadeira para a vereadora, para sempre prefeita Thelma de Souza. Eu, pessoalmente, estou absolutamente contra o artigo 24, porque ele coloca algo para a gente votar às escuras. Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer em relação àquela situação. Isso colocado, no dia seguinte, ou 2 dias depois, quando nós começamos a ver a decantação da situação, nós vimos que ela era uma lei altamente perniciosa. Nós vimos que as ausências de informações poderiam trazer danos à liberdade de expressão, estabelecendo uma censura extraordinária em relação a essa questão. E nós vamos, então, fazer a contrapartida, que é pedir a revogação dessa lei. Que momento isso se deu? Naquele momento em que havia, no Museu de São Paulo, no MASP, havia ao vivo, uma performance onde um ator, um artista nu, estava sentado imóvel durante algumas horas, algum tempo, e uma criança se aproximou dele e saiu no Facebook, em várias, que o menino tinha mexido no corpo do rapaz. Isso não é verdade. Então começou a se formar, naquele momento que era um momento truculento em relação às liberdades de expressão que nós temos que ter, que esse é o cerne da democracia, nós começamos a ver uma situação terrível, inclusive envolvendo nossas crianças. Como se a Câmara, ao fazer esta lei, que eu acho uma lei pornográfica pelo que ela faz, não por aquilo que ela diz evitar, ela é que é pornográfica, para mim. Nós precisamos reagir nessa situação. E eu entrei com um pedido de revogação. Na questão da cultura, nós vamos ter perda de espetáculos extremamente icônicos da liberdade e da ação da cultura na nossa cidade. Um deles é o Curta Santos, outro é o Sansex, que fala sobre diversidade sexual. Mas, do ponto de vista da cultura, da teoria e das ideias, eu encontro um termo mais adequado. Em vez de neoliberalismo, eu prefiro dizer fascismo, para não dizer nazismo. E aí, vereadora Thelma, o que mais me incomodou e me assustou foi esse artigo. Os pais ou os responsáveis têm o direito a que seus filhos menores recebam a educação moral e religiosa que seja de acordo com as suas convicções, consoante dispõe o artigo 12, 4 da Convenção Americana dos Direitos Humanos. Eu fui para frente e fui para trás. Porque a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, Pacto São José da Costa Rica, é um pacto de liberdade e justiça social. Nós não podemos educar, empoderar, que isso aqui, que esse desenho, essa genitália explícita, isso constitui uma fotografia pornográfica e que isso não pode. Antes a gente tinha uma política bem forte sobre isso está parado, mas agora estamos começando de novo a caminhar. Mas assim, né, a gente se vê impedido de várias ações e assim, isso vem de encontro com as finalidades da SEVES, né? Porque lá a gente tem o quê? Propor campanhas educativas. Como que eu proponho campanha educativa sobre sexualidade se eu não posso mostrar uma prótese, se eu não posso falar? Então, assim, fica extremamente complicado de que maneira eu abordo as crianças. Eu espero de verdade que a lei seja revogada e que a gente consiga caminhar nas nossas ações. Obrigado, gente. Eu já tive situações onde uma Playboy rodava na sala de aula e eu não conseguia, eu dava aula de matemática.
Eu não conseguia dar aula, aqueles meninos rodando aquela Playboy, papapá. Eu falei, o que eu faço, né? Aí eu peguei a Playboy, estendi ali perto do quadro negro e tinha uma vulva, né? Que adentrava uma vagina, com certeza. Ah, tá bom, vocês não querem aprender matemática agora, então vamos lá. Aqui a vulva, aqui... E aí eles calaram. Boa tarde a todos. Eu sou Cássio, professor da rede, diretor do Sindicerve de Santos. Talvez a maior vítima do golpe militar, termos grupos na cidade pedindo intervenção militar na Praça da Independência. Então, acho que a gente não deve tratar isso como pornografia, e sim como conhecimento. E por que não é, assim, é uma questão mais reflexiva? Porque a sexualidade não é tão importante quanto matemática, química, física, se você é preparado na escola para o futuro. A escola hoje não só instrui, a escola tem que educar também. A gente não está mais assim nessa posição. Ai, mas isso pertence aos pais. Quem tem que fazer isso são os pais. E os alunos queriam vir. O que aconteceu? Queriam vir. Eles não deu tempo de eu fazer as autorizações. O aluno não pode sair dentro da escola sem autorização dos pais. Não é? Como é que eu ia trazer eles aqui? Não deu tempo. Artigo 58 do ECA diz assim: no processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos, históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a este a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. E se a criança gosta e no meio onde ela mora, o que ela escuta é funk? Qual é o problema? Bom, primeiramente, eu queria deixar claro que o ensino estudantil... Primeiramente, você disse seu nome. Ah, tá, pode ser também. E fora Temer. Primeiramente, fora Temer, fascistas não passarão. Eu tô claro. Então não precisa... Não pode. Sabe por quê? Essa primazia foi minha. Então, deixa eu falar uma coisa. Você pensa que eles são espertos? São nada. Ninguém sabe nada aqui. Então, você que teve coragem de ir aí, nade de braçada, fique tranquila e você nunca mais vai esquecer desse momento na sua vida, tá bom? Ok. É isso aí. Esse projeto de lei, ele é importante e ele não deve ser censurado por causa do conservadorismo e do retrocesso que muita gente ainda, né, tá batendo na tecla. Tem gente que vai pensar assim, assunto de sexualidade, essas coisas deve ser tratado com o pai e com a mãe. Mas não só com o pai e com a mãe, porque tem gente que não se sente à vontade em falar isso com a família, tal, e... Obrigado. E assim, é um assunto que tem que tocar. Boa noite a todos, boa noite à mesa, quero cumprimentar a mesa. Vou pedir para você se identificar. Só Desculpe, eu sou Paulo Vieira, sou professor, estive professor, não sou mais, não estou mais professor, dava aulas de sociologia no Estado. Sou santista, nasci aqui, tenho 2 filhos, um hoje já tem 21 anos e o outro tem 18 anos, então eu sou pai. Antes de ser professor, eu sou pai. Eu sei o que é ser educador e sei o que é ser informador. Eu quero dizer à colega que falou aqui que as pessoas chegam... Eu recebi relatos de alunas minhas que gerava confiança e essas meninas vinham conversar comigo sobre abusos que recebiam. Eu recebi esses relatos. Isso acontece. Mas sexualizar as crianças vai fazer com que esses relatos deixem de existir. Porque a criança sexualizada vai achar normal o adulto abusar dela. Eu tenho 2 filhos. Segundo, o rapaz, o companheiro que falou que eu estou falando nesse momento, estou com a palavra, por favor. O companheiro que falou que precisa levar essa audiência às escolas, concordo. São os pais que têm que estar aqui. Os pais têm que estar discutindo esse assunto. Quem entende de criação é pai, é mãe. E eu não vi nenhum absurdo nessa lei do banha.
Nenhum absurdo. Até porque está na Constituição, que é um direito meu, educar, moral. Tem que aturar, porque eu aturo muita gente. É um direito dos pais educar moralmente seus filhos. Eu não deleguei esta incumbência. E não a delegarei. Os pais têm que saber se devem delegar ou não. São os pais que têm que ter esse conhecimento. E os pais não estão aqui. Uma audiência pública feita a quarta-feira, no meio da tarde, os pais estão trabalhando. Mas a senhora trabalha? A senhora trabalha? A senhora trabalha? A senhora soube por como dessa audiência? Os pais não ficaram sabendo. Eu soube agora por telefone, vim correndo para cá. Olha a quantidade de pessoas, vocês que estão aqui, vocês não representam a sociedade. Vocês não representam os pais. Por favor, eu estou dizendo. Por favor. Também não. Paulo. Também não represento. Pessoal. Eu também não represento. Vai me garantir a palavra? Eu quero terminar. Eu só vou pedir assim, Paulo. Por gentileza, Paulo. Só pedir um minutinho, pessoal. Por favor, pessoal. Por gentileza. Pessoal, só para a gente garantir, já está finalizada a audiência, deixa ele só concluir, ele tem 20 segundos para concluir e aí acabou a audiência. Eu só peço para que respeitem a fala dele. Nem 5, só 2 minutinhos. Na verdade, 1 minuto, que eu quero comentar a lei. A lei diz aqui, homem não tem direito de falar, só mulher. A lei diz aqui. Pessoal, por favor, pessoal. Por gentileza, está acabando. A lei diz aqui, a lei do banha, diz o seguinte, eu não sou partidário do banha, que fique bem claro. Bom, a lei diz aqui o seguinte, para ser bem rápido, para a gente terminar isso aqui. A lei diz que é proibido material erótico na escola. E a lei diz o que é erótico. Ela diz aqui, considera-se pornográfico ou obsceno, áudio, vídeo, imagem, desenho ou texto, escrito ou lido, cujo conteúdo descreva ou contenha palavrões, imagem erótica ou de órgãos genitais, de relação sexual ou de ato libidinoso. E ela diz aqui o seguinte, a apresentação científico-bibliográfica de informações sobre o ser humano e seu sistema reprodutivo é permitida. Os senhores querem dar aula de educação sexual ou de erotismo para as crianças, afinal de contas? Eu termino aqui. Eu faço questão de levar à porta de cada escola esse assunto. Nós vamos levar o Escola Sem Partido para as escolas, para a porta das escolas. Escola Sem Partido já! Boa noite, pessoal. Eu quero pedir, pessoal, por favor. Pessoal, só para concluir aqui, por favor, deixa eu só esclarecer. Quero agradecer aqui eu quero, por favor, por gentileza. Por favor. Quero agradecer aqui a participação de todos, agradecer a Cristiane, a Flávia Rios, a sempre prefeita Thelma de Souza, a sempre prefeita Thelma. Eu quero agradecer a presença de todos, eu acho que a tarde foi maravilhosa e não nos deixemos as emoções por conta de um final trágico. Foi uma discussão maravilhosa. Boa tarde para todo mundo, obrigada.